Olá pessoal, meu nome é Eric Vieira e hoje aqui no canal Power BI na Real a gente vai tratar de um assunto que eu li lá no grupo Dúvidas Power BI. Depois eu vou colocar o link do grupo aí na descrição do vídeo para que você acesse o nosso grupo lá. E a pergunta foi, como é que eu faço para comparar vendas do dia atual com o período anterior, por exemplo, a média do período anterior. Eu quero saber a receita atual comparada com a média dos últimos 30 dias, dos últimos 15 dias, tá bom? Para isso a gente tem que usar as médias móveis, né? E as médias móveis, elas ajudam a gente a entender algumas tendências e suavizar essas tendências. Mas para isso elas trabalham com períodos curtos ou longos de data. E a gente vai aprender a trabalhar aqui. Então olha aqui, ó, eu vou abrir então uma nova medida aqui. Ah, e lembrando que no meu modelo aqui, por exemplo, eu só tenho 2016. Só tenho 2016, já fiz um filtro nele aqui. E em 2016 eu só tenho até 31 de maio de 2016, tá bom? E aqui eu coloquei uma tabelinha aqui com as vendas usando o sum, só para a gente entender mesmo. Depois a gente faz um gráfico melhor aqui. E eu vou abrir uma nova medida aqui agora para a gente começar a entender essa questão das médias. Você vê como é que funciona aqui. É bom que você já pode adotar isso lá nos seus modelos. A primeira média que eu vou fazer para que você entenda é a média do mês aqui. Como é que funciona? E essa média serve para você trabalhar várias coisas. Eu vou colocar aqui, ó, média mês. Ó, para fazer a média mês aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa fonte. Deixa eu ver se é aqui no rolinho. Aí, beleza. Legal, aumentou aqui. A média mês, galera, sempre que você for trabalhar com a média, se você usar o average normal, que é a média do mês, ele vai pegar o total da sua receita e dividir pela quantidade de linhas. Não é essa média aritmética que a gente quer. Como é que eu faço para saber a média do mês aqui? Ó? Eu tenho que usar essa função aqui, ó, average x, ó. Average x. Opa. Average x, tá aqui. Que ela me pede uma tabela. E qual que é a tabela que eu quero fazer a média? Por que eu preciso da tabela, pessoal? Porque eu preciso resumir esses dados. Se eu estiver trabalhando com mês, por exemplo, eu quero que a tabela tenha 12 meses, porque eu vou dividir o total pelos 12, certo? Se eu dividir a minha receita pelo total que tem no meu banco de dados, não é a média do mês. Então, olha aqui, ó. Eu vou pedir aqui, então, para ela construir essa tabela para mim. Ela vai construir aqui, ó, values, porque a values, ela vai buscar na tabela que eu tenho, que é a calendário, aquela coluna que eu quero fazer a média. E qual que é a coluna que eu quero fazer a média, pessoal? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. A média eu vou fazer pelo nome do mês. Tá aqui, ó. Eu quero que você faça essa média para mim. Ou seja, ele vai selecionar essa coluna aí. Ponto e vírgula. E aí eu vou colocar a minha medida padrão, que é o meu total de vendas. Lembra que eu falei que interessante a gente ia ter a medida padrão? Então tá aqui, ó. Média mês. Tá aqui, tá pronto. Aí eu vou colocar essa média aqui, ó. Para que você veja. Tá aqui. E vou jogar aqui o produto aqui dentro, ó. Para que você veja como é que a gente tem que trabalhar a média. E aí você pode usar essa medida para fazer todo o seu trabalho de média aí. Se você quiser trabalhar a média com mês, é assim que trabalha. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, então, se você perguntar, quantos meses eu tenho aqui? Eu tenho 5 meses. Qual que é a média? É o meu total da receita dividido por 5. Então, ele já fez automático a média, ó. Então, qual que é a média das vendas do produto tendas para essa média de meses? 437. Se eu trocar aqui o período e botar um período aqui, ó. Eu vou diminuir o período, ó. Ele retrabalhou a média. Mas ele retrabalhou a média dos meses. Por quê? Eu só estou trabalhando com o mês aqui, ó. Vou botar bem no iniciozinho do mês, ó. Nesse caso aqui, a média é ele mesmo, ó. Vê se fica claro isso aí, pessoal, pra gente entender. Vou jogar aqui, ó. Vou botar essa média aqui e vou botar esse mês aqui, ó. Isso aqui é só pra gente iniciar o trabalho aqui. Então vem comigo que já já você vai pegar. Ó, o nome do mês eu vou colocar aqui, ó. Se eu abrir o meu período, eu tenho 5 meses e a minha média, o total desses meses aqui, é a média desses meses. A minha value está fazendo lá, legal? E eu joguei para o produto aqui. Quanto a isso, está tranquilo, né? Agora, se eu selecionar aqui, ó, e botar que eu tenho um mês, a minha média vai dividir o meu mês por 1. Ó aqui, ó.
Então é a média 1. Então a receita é dele mesmo, né? Ó, aqui, ó. 440. Tudo bem aí? Legal. Então, isso aqui é a média, pessoal. Então, quando você for trabalhar a média, você tem que trabalhar a média com esse tipo de sintaxe aqui. Values, calendário, nome, mês, vendas. Para que ele faça a sua média do mês de verdade. Pronto. Isso aqui é a média. Agora, e se eu quiser fazer a média do período agora? Olha aqui, ó, nova medida. Legal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Você vê como é que a gente trabalha isso. Eu vou colocar aqui, ó, média. Eu quero que você avalie a média para mim dos 15 dias, tá? Da minha venda. Vou até colocar aqui, ó, 15 dias, menos 15. Aí você vai usar o average. Como eu falei, o average X. Ele vai pedir para você qual a tabela que você quer que ele construa para você. Então você vai falar, eu quero que você construa uma tabela usando essa função aqui, ó, dates em período. Por quê? Eu preciso que você retorne uma tabela lá, ó, com novas datas especificadas. Então, período entre datas, dates in period, tá bom? De que tabela? Da de calendário. Olha lá, no meu caso aqui é calendário, né? Eu falo de, mas é sempre calendário. Calendário date. Eu quero que você pegue essa tabela para mim. Ponto e vírgula. E que data você quer iniciar? A minha data que eu quero iniciar esse trabalho aqui, que é fazer essa média, eu vou usar aqui, ó, uma last date. Ou seja, eu quero que você pegue a última data e faça uma média para mim dos últimos 15 dias. E qual que é a última data? É a de calendário. Calendário, né, pessoal? Eu falo de porque é dimensão, tá? Eu sou viciado em falar de calendário. Você vai pegar de calendário, date, fechar aqui, ponto e vírgula, e eu quero que você, toda vez que selecionar uma data na minha calendário, eu quero que você volte 15 dias. Então, menos 15. Você quer que eu volte 15 dias? Sim. Então, seleciona dias. Porque se você botar 15, Monf, ele vai voltar 15 meses para trás, tá bom? Então, aqui, ó, fecha. E eu quero que essa média, ele tá pedindo, e eu faço a média por que número? Você vai fazer essa média pelo meu total de vendas, ó. Legal? Vai dar Enter. Aí eu vou colocar essa média aqui na tabelinha. Eu vou colocar aqui nessa tabelinha aqui. Para que você entenda. Pessoal, aqui, esse cantinho que a gente está vendo, esse totalzinho que a gente está vendo aqui, ó. Esse total aqui é a média dos 15 dias. Mas do 15 dias de quem, Eric? Do 15 dias contando a partir do 31 aqui, ó. A partir do 31, ele vai contando. Quando fechar o 15, ele dá a média. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Essa é a minha medida. Ele está fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, até 15, menos 15. Aqui vai dar mais ou menos até aqui, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho aqui, ó. Ele está fazendo essa média aqui para mim, ó. Está somando isso aqui e fazendo a média. Tá bom? E por que ele está fazendo isso? Porque eu disse para ele que isso aqui é a minha última data. Então, e se eu voltar aqui, ó, um pouquinho. Eu quero que você olhe lá se o 50 está mudando, ó. Repare aqui que o 50 não muda. Ó, 50 não vai mudar o 59. Por quê? Porque a média é 15 dias a partir dessa. Agora eu vou mudar a minha data. Agora a minha média mudou. Porque ele vai voltar 15 dias a partir desse cara aqui, ó. E vai recalcular a média. Legal? Então o que você vai fazer aqui agora, ó? Ctrl C, Ctrl V. Ó. Quadradinho aqui. E eu vou jogar essa medida que a gente fez dos últimos 15 dias aqui, ó. Essa é a média dos últimos 15 dias. Tá aqui, do produto. Se você olhar bem aqui, ó, e a gente estiver olhando como data, ó, vou botar aqui, ó. Tem duas aqui que eu selecionei duas aqui. Deixa eu jogar duas, repetir. Deixa eu tirar uma aqui. Pronto. Se você olhar aqui no meu gráfico aqui, ó, na minha tabela, eu tenho aqui a média dos últimos 15 dias. Então, basta fazer uma diferença, né, pessoal? Aqui, ó. Vou vir aqui, ó.
que eu acho que nem precisaria aqui, mas só para ter essa, só para a gente mostrar aqui como é que você vai fazer, porque eu não vou fazer para todos, né? Não vou fazer, vou mostrar como é que faz a média, mas não vou fazer para todos. Tá aqui, ó. Então você vai pegar aqui, ó, vendas menos a sua média menos 15, né, ó? Olha lá, ó. Média menos 15. Acho que umas 2 aulas para trás a gente já até tratou essa questão da diferença, não foi? A gente até usou a Sblank para tratar caso não tenha os valores, não é? Mas aqui ele está fazendo a média. Olha que legal. Aí você vai jogar aqui, ó, tabelinha aqui, ó. Aí, show. Tá vendo? Ele foi lá e fez a média dos 15 dias. Aí ele está fazendo aqui, pessoal. O que ele está fazendo? Ó, nesse caso específico, pelo contexto aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele está pegando essa data e fazendo a média dos 15 dias e colocando aqui. Quando ele vem para essa data aqui, ele faz a média dos 15 dias e coloca aqui. Quando ele vem para essa data, ele faz a média dos 15 dias e coloca aqui. Quando ele vem para essa data, 15 coloca aqui. Por isso é que chama média móvel, tá? Então eu estou sempre analisando os últimos 15 dias do meu dado. Legal? Então tá aqui, ó. Estou analisando. É assim que a gente compara. Bem, aí o colega vai perguntar assim, ah, Eric, legal, mas aí como é que eu faço para fazer a média no caso do mês passado? Que você fez do dia. Ah, legal, então vou fazer aqui do mês, ó. Então aqui a gente já sabe. E é importante esse contexto aqui. Se você estiver fazendo um gráfico igual eu estou fazendo esse aqui, é importante dentro desse contexto você colocar o título no gráfico para explicar que o valor que as pessoas estão vendo aqui é uma média. Então nesse caso aqui é a média do mês, não é? Então você tem que alterar o gráfico. Aí você pode automatizar o título, né, galera? A gente já ensinou lá na aula como é que atualiza, mas aqui ele já até colocou, ó, média mês produto. Aqui ele já até pegou, ó, média menos 15D por produto. Legal? Menos 15D. Então, se você pegar aqui, selecionar aqui 5, você sabe que essa média aqui está contando os últimos 15 dias antes do dia 5. Legal? Ficou fácil entender assim, né, turma? Olha lá, de novo. Agora, o que a gente vai fazer? E como é que eu faço para saber a média, então, dos últimos 15, do último mês? Aí a mesma coisa, ó. Vou clicar aqui, ó. Nova medida. Não tem segredo, pessoal. É só ir com calma e entender essa questão da dates em período, né? Como é que a gente faz para trabalhar a data anterior. Ela é bem tranquila. Então, eu vou botar aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou voltar aqui, ó. Média. Eu quero que você faça uma média do mês passado, tá? De um mês. Então, vem aqui, ó. Vou pegar aqui, vou até colocar aqui um mês aqui, ó. Um month. Então, aqui, ó. Average. Parece que eu escrevi errado aqui, né, turminha? Average X. Legal. Vou até dar um enter aqui para ficar legal, para você entender, ó. Dates in period. Retorna datas do período especificado. Então, a gente tem que especificar o período. Qual que é o período que eu quero? Calendário. Date. Pega a minha data. Eu quero que você vá lá nessa tabelinha que você está criando aqui com a calendário. E você vai lá, last date, ou seja, pega a última data selecionada da calendário, que tem lá no período da calendário. A gente vai mudar tudo ali depois para você ver, ó, as datas. Você pega essa data de calendário, fecha, ponto e vírgula, e eu quero que você volte -1, olha o intervalo que ele pede aqui, ó. Tá vendo como é que é? É devagarzinho, você vai pegando a sintaxe, ó. Dates em período, qual que é a data? Tabela calendário. Qual que é a data de início? Você já especificou. Last date. Tá aqui, ó. Qual que é o número de intervalo que você quer que eu faça média com base na sua last date? Eu quero que você faça -1. E nesse caso agora o -1 é o que, turma? É month. Fecho. Ponto e vírgula. Vendas. Não tem segredo. É usar essa formulazinha aqui no seu modelo. E volto a falar, por isso é que é importante ter um modelo de dados bem feito.
tá bom? Que você pode aproveitar as medidas, entender o padrão. Então vamos lá, vou dar Enter. Ok. Sair aqui, vou copiar um gráfico desse aqui. Fácil da gente entender. Legal, vou botar esse aqui que a gente já sabe que é a média por produto. A média do mês por produto, a média aqui dos últimos 15 dias, só vai ficar, ganhar espaço, vou copiar ele aqui. E eu quero que você coloque para mim aqui a média do mês anterior, a partir da data que eu selecionar lá em cima, tá bom? Então aqui, ó, a gente colocou aqui a média do mês. Vou colocar aqui, ó, bonitinho. Vou fechar aqui, tá aqui. Essa aqui é a média. De que data, turma? Se eu abrir tudo aqui. Ó. Essa é a sua média, ó. 16, ó, vou puxar aqui, ó. Período, tá? Aqui, ó. 16. E se eu fechar o período aqui? Ele vai calcular a média? Não, vai dar 16, porque ele conta o mês a partir desse cara aqui, ó. Ó lá, ó. Ele vai contar a partir desse aqui, ó. Aí ele vai voltar um mês. Ele vai fazer uma média no mês, ó. Ó, tá, voltou. Deixa eu ver se voltou aqui. 511. Olha lá, tá vendo? Então ele tá contando, ele tá pegando, pegou aqui o mês, fechou, ele vai alterar a média. E por que a gente usa essa média aqui, nesse caso específico aqui, ó? A gente usa para fazer alguma variação nesse sentido aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar aqui, ó, de calendário. Ó, de calendário. Calendário, né, pessoal? De novo, usando calendário aqui, ó. Calendário. Eu vou usar aqui, por exemplo, a data. Cadê a data? Minha data da calendário. Date, vou botar ela aqui. Eu vou usar o total de vendas. Olha lá, ó. Vendas, tá aqui. Olha só como é que ele faz aqui, ó. Vou trocar esse gráfico aqui, ó. E vou abrir todo o meu período aqui. Vou tirar a hierarquia e vou colocar a data mesmo, tá? Sem hierarquia. Para você ver como é que fica o gráfico. Tá aqui, ó, como é que fica o gráfico, tá vendo? Ele fica todo assim, ó. Aí você quer identificar a questão da média, você vem aqui e pega ela aqui, ó. Ó. Isso aqui é importante usar a média. Ó. Olha aí. Como é que a média trabalha no período? Tá vendo? Essa é a linha de média. E lembra que e o que acontece nesse caso aqui? Quando eu estou usando ela num gráfico assim, toda vez... Deixa eu abrir aquele... Pegar um período específico aqui, turma. Pegar um período menor aqui, ó. Aqui, ó. Por que ela ficou assim? Porque eu não falei para ela voltar todo mês. Toda vez que eu selecionar uma data, eu quero que você faça a média de um mês para trás. Então, olha aqui, ó. Se eu selecionei aqui, ele fez um mês. Cada data que eu seleciono, ele está voltando. Então, a linha tende a acompanhar. É para isso que serve a média. Para a gente dar essa suavizada aqui, ó. Essa é a suavizada que ela vai dar. Essa linha aqui, ó. Então, todo esse zigue-zague doido que ele deu aqui da minha receita, ó. Que ele foi subindo, foi descendo, foi subindo, foi descendo. Eu suavizei aqui, ó. Então, essa é a minha média móvel. Aí, nesse caso aqui, eu posso mostrar a diferença. Ou simplesmente posso fazer isso aqui, ó. A minha média está trabalhada. Então, se eu usar esse gráfico aqui, esse relatório como eu fiz aqui agora para vocês, ó, eu posso muito bem explicar isso e começar a tratar as diferenças. Ó. Eu tenho aqui a média por produto. Eu tenho uma tabela que eu botei aqui só para a gente conhecer. Não precisaria ela estar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, se eu selecionar, abrir toda essa data aqui, ó, e deixar todo o período, ele vai vir até aqui, ó, e aqui, ó, vai fazer uma média doida aqui, porque tem algum lançamento lá. Tá a diferença. Mas aqui, ó, se eu selecionar 31/5, ó, ele vai fechar o mês, lógico. A média já não vai dar, porque vai ser ela mesmo. Mas aí ele já vai pegar nos 15 dias, antes desse 31, ela vai fazer a média. E nesse de cima que a gente fez a média por produto, ele vai fazer a média que está acontecendo nesse produto a partir dessa data que está aqui, tá bom? Então é importante entender isso, ó. Então vou deixar aqui para que você veja novamente, ó. A média, average, tá bom? Como é que funciona a average? Está aqui com a date em período da calendário, last date,
de calendário menos 15 dias. No caso do mês, está aqui a média, legal. E no caso dos 15 dias, média do 15 dias, e qual foi o que a gente fez? Média mês, né? Aqui, ó, média mês, tá aqui, ó. Legal? Para fazer a média mês, average values, nome do mês, legal? E podia ser a média do produto também? Podia, olha aqui, ó. Boa. Se eu trocar aqui, ó. Não quero que faça uma média pelo mês, eu quero que você faça a média do produto. Aqui, é só você trocar, ó. Tabela produto, ó. Ó. Vai mudar todo o nosso contexto aqui, né? Mas produto, eu quero que você faça uma média por nome do produto. Ou seja, ele vai pegar quantos produtos eu tenho e vai dividir. Olha lá, ó. Mas tem que ser assim pra você fazer, ó. Vai mudar aqui, ó. Sabendo que nesse contexto aqui, né, pessoal, eu já estou com o próprio produto dentro do contexto, lógico, né? Então ele vai dar ele mesmo, né? Então é só voltar aqui para que a gente... Aqui no caso da média. Então eu posso simplesmente fazer isso, tá vendo? Como é que esse padrão você pode fazer média? Testem no modelo de vocês e tentem entender essa média, tá, galera? Porque o mais importante, aqui no caso é mês, né? Se eu botar a data, né, pessoal, ele faz a média por dia, né? Se eu colocar o date, né? Então vamos colocar aqui o mês, né? O nome mês aqui. Então o mais importante, pessoal, é entender como funciona a média para não se confundir na hora de explicar isso pro chefe de vocês ou para o seu cliente, tá bom? Porque aí começa você usar muita tabela, por exemplo, e você começa a ter dificuldade para explicar pelos totais. Aqui é o total de venda. Aqui é a média dos últimos 15 dias a contar da última data, não é o total que está aqui. E aqui a diferença da média, ó, é a diferença desse cara com esse cara, tá vendo? Aí dá esse total aqui. Entender essa questão dos trabalhos com os totais, quando você joga medida dentro de tabela, tá bom? Diferente do Excel, nem tudo tá somando por ali, tá? Beleza? Fica essa dica para vocês aí, curta o conteúdo, compartilhe com os colegas e até a próxima.